Fala pessoal, beleza? Voltamos agora com um polígono regular e seus elementos, suas características. Então, primeiramente, vamos ver o que é um polígono regular, certo? Gente, começo aqui colocando a ideia do losango. Então, o losango, como nós já vimos, é um polígono que possui todos os lados iguais, tá? Lados iguais, beleza? E aí nós temos que seus ângulos são diferentes. Então, esse polígono, ele não é regular, tá certo? Temos aqui apenas os lados. Ótimo. Agora, vamos para o próximo. Olha o retângulo. Vou fazer as comparações. O retângulo, ele é formado aqui por um polígono de 4 lados. Um polígono de 4 lados com 4 ângulos retos. Então, o retângulo, ele possui o quê? Ângulos iguais. Ângulos iguais. E aí nós temos o quadrado. Quadrado eita, nós. Vai fazer tudo aqui, né? Dá pra enganar. O quadrado, ele possui lados iguais e, ó, vou colocar aqui ângulos retos, né? Ângulos iguais. Ou seja, desses 3 polígonos, pessoal, o único que é regular é o nosso quadrado. Por quê? Porque além de possuir lados iguais, ele também possui ângulos iguais. Ou seja, para termos um polígono regular, precisamos que, vou colocar aqui por definição, tá? Um polígono é regular é um polígono convexo, é um polígono convexo que tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. Então ele possui todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais. Ou seja, pessoal, um polígono regular é equilátero e equiângulo. Lados iguais, ângulos iguais. Ah, o retângulo tem os ângulos iguais. Beleza, ele não é regular. Se os lados não forem iguais, ele não é regular. Tá? Então tá aqui a primeira parte, primeira definição. E aqui no finalzinho, ó, eu vou colocar só uma pequena imagem do que vem a ser quais são alguns polígonos regulares. Então eu tenho
o triângulo equilátero, o pentágono regular, 5 lados iguais, 5 ângulos iguais, o quadrado ou quadrilátero regular, que dá na mesma, o hexágono regular, 6 lados iguais, 6 ângulos iguais. Tá? Na sequência, nós temos os elementos notáveis de um polígono regular. Então, o que seriam os elementos notáveis? Elementos notáveis, gente, seriam... Deixa eu pegar aqui um polígono. Vamos lá, seguir uma ordem aqui que eu já tenho. O centro dele, o centro, que aqui é representado pelo ponto O, tá certo? Então, todo polígono regular tem um centro, que é o ponto O. É o centro comum das circunferências inscrita e circunscrita. Então, na verdade, todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência ou existe uma ou circunscrito a uma circunferência. Isso significa o quê? Que existe uma circunferência. Existe uma circunferência inscrita e existe uma circunferência circunscrita. Sempre. Tá? Desde que ele seja regular. Tá? Vou até colocar aqui, ó, centro da circunferência. Inscrita e circunscrita. Beleza? No caso, para encontrarmos a circunferência inscrita, ele até coloca aqui essa observação, né? Na verdade, o centro dela, vou fazer como observação, tá? O centro é o ponto de encontro, o ponto onde concorrem, pessoal, as mediatrizes e as bissetrizes. Então ele coloca assim, ó, o centro é o ponto onde concorrem as mediatrizes dos lados. Então, O, que é o centro, ou o centro do polígono, é o encontro das bissetrizes dos ângulos internos e eu posso dizer também que O, ou o centro, é o encontro das mediatrizes. Isso pelo fato dos lados, tá? Mediatrizes dos lados do polígono. Isso pelo fato, pessoal, do polígono ser regular. Ah, ele não é regular, então pega lá que a gente tem que discutir outros pontos. Estou falando do polígono regular. Ponto. Tá bom? Depois, nós temos um outro ponto específico aqui, que é o apótema. O que é o apótema de um polígono regular? O apótema, ele só aparece quando o polígono é regular. Ele não vai aparecer em nenhum outro polígono. Beleza? O apótema é a distância do centro do polígono. Vou falar com as minhas palavras, tá, gente? Está um pouquinho diferente aqui o material. Então, é a distância do centro do polígono ao ponto médio de um de seus lados. Tá? Então, é a união do centro do polígono ao ponto médio. Eu coloco como distância. É a distância do centro do polígono ao ponto médio, M, né? De um
e seus lados. Aí eu posso pegar em qualquer um, tanto faz. Tá? Então, aqui, o apótema está representado seria pelo segmento AN. AN, porque é um polígono de N lados. Se for 6 lados, A6. Apótema A6. Tá? É esse segmento aqui, ó. Pumba. Beleza? Depois, o AI, aqui em cima, aqui, gente, ó, aqui dentro. AI é a medida de um ângulo interno. Tá? No caso, como o polígono é regular, o que eu faço? O AI é igual a N menos 2 vezes 180 dividido por N. Ou seja, a primeira parte da fórmula, N menos 2 vezes 180, é o que eu uso para calcular a soma dos ângulos internos. Como o polígono é regular, todos os ângulos são iguais. Então, se eu dividir a soma por N, que é o número de lados, eu tenho o valor de um ângulo interno. Tá? Então, lembrando, né, gente, que SI, soma dos internos, é N menos 2 vezes 180 graus. Beleza? Já o AE é a medida de um ângulo externo. E um ângulo externo, a soma dos externos é sempre 360 graus. É padrão. Você pode ter 10 lados, pode ter 1000 lados, que a soma é sempre 360. Para saber um ângulo externo, eu pego 360 e divido pelo número de lados também. São as fórmulas que nós usamos aqui para a determinação dessas medidas. Bom? Então tá lá, bonitinho. Formulinha. Enterrado. Beleza. Tranquilo, né, gente? Depois, deixa eu ver o que mais está faltando aqui. Aí, o AC é um ângulo central. Aqui, ó, o AC é o ângulo central do polígono. Medida do ângulo central. E o ângulo central, gente, se eu tenho 6 lados, então eu vou ter 6 ângulos centrais. O ângulo central eu obtenho ligando um vértice ao centro do polígono. Tá? Então, isso é um ângulo central. Então, aqui eu teria mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Se o polígono é regular, todos esses ângulos são iguais. Então, aí eu teria que dividir 360 pelo número de lados. Então, é o mesmo que calcular o ângulo externo. O ângulo central, inclusive, é igual ao ângulo externo no polígono regular. Tá bom? Então, a primeira parte está aqui, gente. Esses são os elementos. Um polígono, só acrescentando, né? Se o polígono tem N lados, ele tem N ângulos e N vértices. Certo? N é o número de lados, o número de vértices vai dar na mesma. Beleza, gente? Então, a gente encerra aqui. Aí depois eu venho falando um pouquinho sobre os polígonos inscritos e circunscritos. Algumas relações de medidas e tudo mais. Coisa simples também. Beleza, pessoal? Um beijo, até o próximo.